Então, muito bom domingo. Vamos dar início aos nossos trabalhos, lendo uma mensagem introdutória do livro Fonte Viva, Diante de Deus. Pai Nosso, que são palavras de Jesus no Evangelho de Mateus. E Emmanuel comenta: para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas nem altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente Nosso Pai. Nos instantes de trabalho, de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa o que não se justifica, nem faz inquirição precipitada, nem exigências descabidas, nem definições desrespeituosas. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. Ser sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de lhe sentir o amor. Procuremos assim nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Vamos então fechar os nossos olhos e aproveitar estes momentos para nos conectarmos com a espiritualidade superior, como o nosso Pai, Deus, Criador do Universo, e com o Mestre Jesus. Retiremos da nossa mente todos aqueles problemas do cotidiano que normalmente não nos permitem ter momentos de reflexão e de conexão com o divino, tão essenciais para a nossa vida. Aproveitemos, pois, esta oportunidade e todos juntos, com o foco na imagem do nosso querido Mestre, oremos ao Senhor. Querido Pai, agradecemos-te a oportunidade que nos deste. Agradecemos-te todo o apoio que nos tens dado através dos teus mensageiros, dos teus espíritos que nos enviaste para nos auxiliar em todos os momentos. Sabemos que nunca estamos sós, que temos sempre em Ti a Tua eterna misericórdia, a Tua infinita bondade que nos consola infinitamente. Pedimos-te, Senhor, que nos perdoes
as faltas que ainda cometemos, porque sabemos que nos nossos caminhos ainda não conseguimos pôr em prática todos aqueles ensinamentos que nos enviaste. Mas estamos-nos a esforçar, Senhor, dia a dia. Estamos-nos a esforçar. E então, querido Mestre, querido Pai, vamos pedir-te pelo mundo que nos deste, em que vivemos e que passa tantas transformações e turbulências. Pedimos-te a paz e a harmonia. Pedimos-te que aqueles que são responsáveis pela governação do mundo terreno sejam tocados pela tua luz divina e se tornem mais fraternos, mais caridosos, de acordo com os ensinamentos que nos deixaste a todos, Senhor. Pedimos-te pela humanidade. Pedimos-te sobretudo por aqueles que neste momento sofrem nos dois planos da vida, por aqueles que não têm amparo, por aqueles que são os mais frágeis, os jovens, as crianças e os mais idosos. E então, Senhor, pedimos-nos também que abençoes esta casa, os seus dirigentes, os seus trabalhadores, os seus frequentadores, para que continuemos a poder aqui correr à procura de uma palavra de consolo, de um esclarecimento, para que possamos refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso proceder e para que, de acordo com o modelo que nos mandaste, o nosso querido Mestre Jesus, possamos melhorar dia a dia a nossa jornada. Gratos vos estamos por tudo, Senhor. Fica connosco todos os dias das nossas vidas, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigada. Vamos começar então a nossa conversa de hoje, e para quem está lá mais atrás e se calhar não tem oportunidade de ler tão bem este extrato que retiramos de uma oração de Divaldo Franco, eu passo a ler. Em nossa jornada terrena, somos confrontados com desafios e dúvidas que testam a nossa fé e a nossa compreensão. O Espírito da Verdade, prometido por Jesus, é a manifestação sublime do amor divino, enviado para nos esclarecer, consolar e orientar. Ele vem dissipar as sombras da ignorância, trazer luz às nossas consciências e nos conduzir no caminho do bem e da verdade. Esta entidade de grande sabedoria nos ensina que o amor é a base de todas as virtudes e que a caridade é a expressão
mais pura desse amor. Esta, digamos que é assim uma introdução que trazemos para o tema de hoje. Hoje vamos dar início ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Como sabem, as palestras ao domingo baseiam-se sobretudo na interpretação dos livros principais da codificação. E cada mês temos um. E então, neste mês de agosto, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos começar. Chamava-vos a atenção para que este livro foi publicado a 15 de abril de 1864 em Paris, de onde era originário o nosso Allan Kardec, que era um pseudónimo que era um pseudónimo de Leão. Muito bem. Hoje o que nós vamos estudar é o prefácio e o início da introdução, que diz respeito à explicação de Kardec sobre o objetivo desta obra. Para fazermos assim uma introdução, não é? Contextualizarmos o que vamos falar hoje, tomamos assim, decidimos fazer aqui aquilo que é de facto para nós, não é? Porque isto é uma interpretação pessoal, digna de haver quem não concorde. Quais são os objetivos principais do livro Evangelho sobre o Espiritismo? Porque isto é de facto fundamental nós sabermos, nós que queremos estudar, obter conhecimentos sobre a doutrina espírita, sabermos o que podemos ir buscar em cada um dos livros da codificação. Pois este, em particular, fala-nos, Allan Kardec, pretende um esclarecimento moral. É uma interpretação dos ensinamentos morais de Jesus que são universais e intemporais. E isto é importante porque não só significa que esses esclarecimentos não têm a ver apenas com uma doutrina religiosa, portanto são universais, como veremos mais adiante, mas também porque se aplicam no nosso dia-a-dia. Portanto, estas duas características são importantes e fazem parte, de facto, do livro dos Espíritos. Por outro lado, consideramos que um dos outros objetivos é a consolação e a orientação. O que é que queremos dizer com isto? Visa o conforto espiritual, o nosso conforto espiritual, o conforto de quem lê, e as orientações morais para lidar com todas as adversidades da vida. Está lá tudo. É um perfeito roteiro para a nossa vida. Fala de como havemos de lidar com o sofrimento, com a dor, com a injustiça da vida terrena. Não está lá assim, mas podemos procurar isto em cada um dos capítulos. Por outro lado, e sendo de facto esta a principal missão, a principal mensagem do livro, faz-nos e valida-nos a fundamentação da doutrina espírita através dos ensinamentos de Jesus e das mensagens que são trazidas pelos espíritos. É claro que sabem que Allan Kardec, e ele vai dizer isso mais à frente, portanto isto é só uma introdução à introdução,
vai falar de que recebeu mensagens de imensos espíritos, não é? Escolheu aquelas que eram de facto mais relevantes, mas todas elas diziam o mesmo. E esse assunto vai ser abordado mais à frente. Então, podemos considerar que através destes ensinos nós conseguimos formar os pilares da doutrina espírita, que estão aqui resumidos. A existência de Deus, a imortalidade dos espíritos, ou seja, os espíritos, e nós somos espíritos, somos eternos, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, é possível e está aqui com todas as letras e da forma explicada, validada por Kardec, que nós temos a capacidade de comunicar da vida terrena para a vida espiritual e da vida espiritual para a vida terrena. E isto porquê? Porque todos somos espíritos. E o quinto pilar, a pluralidade dos mundos habitados. Isto é até uma questão de lógica. Não há muito tempo estive num local onde se viam muitas estrelas, muitos planetas, uma visão maravilhosa e, de facto, quem estava ali dizia: mas como é que é possível acreditar que toda esta maravilhosa, esta pleia de planetas, de estrelas, tudo isto não era habitado? Mas então, qual seria a razão porque nós estaríamos aqui? Só este planeta é que seria habitável. Não podemos acreditar no acaso. Isso não existe. Portanto, até é uma questão de lógica pensarmos que, de facto, um universo tão maravilhoso não poderia ser senão habitado por diferentes seres, por diferentes entidades. Pronto. E feita então esta pequena introdução, para contextualizar, como disse, aquilo que vamos estudar a seguir, vamos passar ao prefácio. E diz-nos, o prefácio começa por ser uma mensagem do Espírito da Verdade. E para que nós possamos entender o alcance dessa mensagem, vamos estudá-la passo a passo. Eu diria que podemos dividir essa mensagem em 4 partes e vamos estudá-la de maneira a entendermos o objetivo desta mensagem, o alcance destas palavras. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Tudo aquilo que está sublinhado é da minha inteira responsabilidade. É só para vos chamar a atenção às principais ideias que estão aqui nessa mensagem. Portanto, o que nós temos aqui, e isto está dentro desta caixa, é a ação dos espíritos superiores, ou seja, os espíritos dos senhores, os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército. Portanto, aqui é comparado a ação dos espíritos superiores com um exército. Isto, como sempre, não é feito assim, sem ter o seu significado. Reparem que um exército é uma estrutura muitíssimo bem organizada, certo? Com hierarquias, com missões a cumprir. E, portanto, assim também, os espíritos superiores, por ordem divina, formam um tal exército, que tem por missão revelar as verdades espirituais, certo?
e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Portanto, o que eles vêm fazer, esses espíritos, é revelarem as verdades espirituais e extinguir a ignorância. Portanto, fazer com que o conhecimento seja acessível a todos aqueles que o querem ter, obviamente. E continua a segunda parte da mensagem do Espírito da Verdade. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, como é que nós podemos interpretar esta parte da mensagem? Pelo restabelecimento da verdade. Chegou o tempo das revelações sobre as verdades espirituais. E porquê? Porque finalmente o homem já está preparado para as receber. Já as compreende, já as assimila, já consegue refletir sobre elas e consegue já pô-las em prática. Não é? Essa é a parte mais difícil. Mas... estamos aqui a falar também do caminho para a perfeição. Não estamos a falar da perfeição, logo, não é? Isto é o caminho. Passo a passo, exatamente. E depois diz, dissipar as trevas, portanto, dissipar as trevas é trazer o conhecimento, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Portanto, confundir os orgulhosos é exatamente confrontá-los com aquilo que eles deveriam ser, humildes. E justificar portanto, glorificar aquilo que são os valores do Espiritismo, que é a humildade e a justiça. Há alguma dúvida? Aquilo que consideramos a terceira parte da mensagem é esta. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, que é um instrumento musical, com um som maravilhoso e angelical. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Portanto, o que é que isto quer dizer? Tudo isto são metáforas, certo? E então, temos aqui o concerto celestial como o símbolo da harmonia e da felicidade divina. E então é feito um convite aos homens para se juntarem a esta harmonia, a esta felicidade que gozam os espíritos que, já com uma elevação bastante grande, não é? Porque já estão muito mais puros, já seguiram. Já estão, portanto, numa hierarquia superior, porque já se libertaram da matéria e das paixões que evitam e que impedem a sua evolução moral, fundamentalmente moral. Portanto, voltando atrás, nós os convidamos, vós homens, para o divino concerto. Todos são convidados. O convite é estendido a todos. Não é? E então, o que é que significa este hino sagrado? Representa a união dos homens e o entendimento dos valores divinos que aí se
vão repercutindo pelo universo, ou seja, vão sendo transmitidos a outros, não é? Através do exemplo, através das palavras, e então assim faremos a nossa missão, não é? Do que é para isso que nós estamos aqui, que é evoluir, fazer evoluir a humanidade. Passemos então à quarta e última parte desta mensagem, que diz: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Nós já sabemos do livro dos Espíritos que nunca estamos sozinhos. Temos sempre os nossos espíritos guias, o nosso anjo da guarda, que está permanentemente junto de nós, coitado, que trabalheira, porque nós estamos sempre a incorrer em erros, não é? Para já. E, portanto, os espíritos bons estão sempre junto dos homens para os apoiar. Também já sabemos de trás que o que é preciso é chamá-los, convocá-los com convicção e com sinceridade, porque eles, de certeza, que nos vêm auxiliar nos nossos momentos difíceis. E depois fala aqui também do principal mandamento: amai-vos uns aos outros. Sendo que o amor é a chave para seguir os desígnios de Deus e gozar da felicidade plena. É isto. E podereis entrar no reino dos céus. O que é o reino dos céus? É que, de facto, toda esta harmonia divina, a felicidade eterna que nos promete Jesus, desde que façamos a nossa transformação moral e que nos vamos aperfeiçoando moralmente, intelectualmente também, mas sobretudo moralmente. Podemos continuar? Sim. Esta é a nota de Allan Kardec, que diz tão simplesmente isto: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Portanto, uma vez mais, é importante nós sabermos o que é que Allan Kardec pretende desta obra de Evangelho sobre o Espiritismo. Eu gostaria muito de falar sobre o Espírito da Verdade, mas não dá tempo. E, portanto, vai ficar para outra altura. Só isso já dá uma palestra inteirinha. Até porque os estudiosos da codificação não estão todos de acordo relativamente a quem é realmente o Espírito da Verdade. Uns dizem que é Jesus, outros dizem que é uma pleia de espíritos superiores, não é? Que apoiam Kardec dando-lhe instruções, e temos figuras tão importantes como Sócrates, Platão, Joana de Ângeles, São Luís, Santo Agostinho e tantos outros. E depois há uma terceira corrente, essa menor, que diz que o Espírito da Verdade é São João Batista. Portanto, vejam como como é que os estudiosos realmente interpretam o Espírito da Verdade. Prometo que um dia vamos falar sobre isso, porque ele também é um assunto que me agrada particularmente. Bom, continuemos então agora com aquilo que nos traz hoje aqui, que é o estudo do Evangelho. Já estudamos o prefácio,
Há dúvidas? Não? Entenderam bem a mensagem do Espírito elevado? Bom, então agora vamos passar para o objetivo da obra segundo Kardec. E quem nos vai falar Dos objetivos e da metodologia que utilizou. Bom, então vamos lá. O que está vermelho foi escrito por mim. Objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, ou seja, os episódios da vida de Jesus que são de facto instrutivos e que são um modelo para nós de simplicidade, não é? Para nós percebermos que de facto não é nas coisas materiais que nós devemos, perdão e à falta de melhor palavra, investir. Nós devemos investir sim nas nossas virtudes, não é? No amor, na caridade, na fraternidade, portanto, termos como objetivo da nossa vida desenvolver estas capacidades. O perdão, fundamental, não é? Sabemos perdoar uns aos outros e também sabemos perdoar a nós próprios, porque isso também é muito importante. Quem não se perdoa a si próprio também não tem capacidade para perdoar os outros, certo? Portanto, dissemos que se dividiria em 5 partes. Depois temos aqui os milagres, que é uma parte também polémica. E são os milagres feitos por Jesus e explicados à luz da visão espírita como fenómenos naturais. Portanto, vejam que é completamente diferente a explicação dos milagres, que não são milagres. Allan Kardec, como sabem, desconstrói toda esta noção de sobrenatural que existe à volta da doutrina espírita, dizendo que nada disto é sobrenatural, isto é tudo deste mundo e depende das nossas leis naturais. E, portanto, faz sempre, com a sua capacidade enorme de explicar e o seu raciocínio, torna-nos simples aquilo que nos parece, de facto, quase que inentendível. Bom, ininteligível, melhor dizendo. Portanto, passemos às predições ou profecias de Jesus interpretadas pelo Espiritismo, explicadas, fazendo também nesta explicação, pegando em muitas das instruções dadas pelos Espíritos para melhor entendermos o que são estas profecias de Jesus. Depois também as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas, portanto foi na Bíblia, não se esqueçam que estamos todos a falar da Bíblia, só que temos interpretações diferentes. E então a Igreja Católica assumiu determinadas mensagens de Jesus, interpretou-as à sua maneira e fez delas um dogma. Ou seja, aquilo que temos que aceitar, ou eles, ou nós, ou seja quem for, têm que aceitar sem qualquer explicação. Bom, coisa que no Espiritismo não existe, porque tudo tem que ter a sua lógica. E depois, o ensino moral, que são os preceitos morais ensinados por Jesus, e estes sim é que são o núcleo desta obra. Portanto, é o principal objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, é um guia moral para todos e acessível a todos, como veremos. Então, diz Kardec, às 4 primeiras, atos comuns, milagres, predições e palavras que foram assumidas pela Igreja como dogmas, têm sido objeto de controvérsia. Mas a última conservou-se constantemente inatacável. E porquê? Porque estamos a falar da moral, da essência das religiões. Que, no fundo, é toda igual.
Perdão. E vamos continuar. Diante desse código divino, o que é o código divino? O código divino são os ensinamentos morais que Jesus nos trouxe. Perdão. Diante desse código divino, a própria incredibilidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se. Estandarte é bandeira, não é? É uma figura, é um símbolo. Sobre o qual todos podem colocar-se, quaisquer que sejam as suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria de disputas religiosas, que sempre e por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, teriam as seitas encontrado nele a sua própria condenação, porque na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral. Portanto, a parte moral dos ensinamentos de Jesus é a única que permaneceu inatacável porque é universalmente admirada. Não é? Ninguém a discute. Portanto, por isso é vista como um código divino. E esse código divino transcende as crenças religiosas. É fundamentalmente isto que queremos dizer. Transcende as crenças religiosas e culturais. Continuemos a falar deste código divino. Para os homens, em particular, constitui o código divino uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Portanto, este código, estes ensinamentos morais de Jesus dedicam-se a serem praticados. Não é? Não é letra morta. São mesmo os ensinos que lá estão para nos orientarem na nossa vida, na forma como nós reagimos a tudo aquilo que nos acontece na vida terrena. Abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Portanto, não só a nossa vida individual, como as nossas interações com os outros. No fundo, a nossa vida em sociedade. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça é, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. E é essa a parte que será o objetivo exclusivo desta obra. Portanto, o Código Divino, digo isto outra vez, os ensinamentos morais de Jesus, esses sim, são aqueles que vão ser discutidos ao longo desta obra. E que são, portanto, aplicáveis em todas as circunstâncias da vida. Então agora passamos para outra coisa, que é a importância da moral evangélica. E Kardec diz, toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Contudo, muitos pronunciam-se assim, por fé, confiando no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram todos conhecidas. Ora, vejam o que é que Kardec quer dizer com isto. Portanto, todos acham que, sim senhor, a moral está no Evangelho, é fundamental, é muito necessário para a nossa elevação moral, mas muitos deles não percebem nada do que lá está escrito. Não é? Poucos a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Portanto, Kardec sabe exatamente o que é que se passa e como é que vai obviar esta dificuldade de entendimento que a maioria das pessoas tem ao ler os Evangelhos. Então, o que é que ele diz? E ele até sabe porquê que as pessoas têm dificuldade. Diz que a razão está em grande parte na dificuldade que apresenta o entendimento, que é ininteligível.
para a maior parte das pessoas. E porquê? Primeiro porque podemos não estar preparados ainda para aquelas verdades, não é? Temos que nos preparar, temos que fazer uma preparação prévia, estar de coração aberto para receber essas mensagens, não é? Essa é fundamental. Portanto, temos que ter vontade de mudar. É isso a que se refere Allan Kardec. Temos que querer e com vontade de mudar os nossos comportamentos. Por outro lado, e de uma forma mais objetiva, a forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever. Tal como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Portanto, isto é um conhecimento profundo em termos até de conhecimento do homem, não é? Pronto, agora vamos ler, mas lemos superficialmente, não lemos parando em cada mensagem e retirando aquilo que a mensagem tem de importante para nos dar. Pronto, continuamos então na importância da moral evangélica e Kardec continua a dizer: passam-lhe desapercebidas os preceitos morais que estão disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. E é verdade, não é? Impossível então apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e de reflexões especiais. Que é isto que se pretende. É refletir, não é? Para retirar de lá aquilo que nos será proveitoso na nossa vida. E depois diz: é certo que já se escreveram tratados de moral evangélica, mas o estilo literário moderno tira-lhe a primitiva simplicidade que lhe confere o encanto e a autenticidade. Mais uma vez, esta frase aqui, no contexto do que está a dizer Kardec, levanta-me algumas dúvidas. Eu tentei ir ao francês perceber, porque é um bocadinho contraditória, se repararem, relativamente ao resto do texto, mas deixo à vossa apreciação. O mesmo se pode dizer das máximas destacadas e reduzidas à sua expressão mais simples. Desde logo, não passam de aforismos, não é? Privados de uma parte do seu valor e interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Portanto, estes tratados modernos, não, que ele fala, não é? Tratados modernos um pouco filosóficos, são feitos pela rama e, portanto, não estão de acordo com aquilo que Kardec acha que são a verdadeira interpretação dos Evangelhos. Então, qual foi o método usado por Kardec? E aqui vai passar a explicar o método que ele próprio usou para fazer com que o Evangelho fosse uma obra que é possível que todos leiam e entendam. Para evitar esses convenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor um código de moral universal, sem distinção de culto. Portanto, não é apenas para aquilo que nós achávamos que eram os espíritas. Não. Ele acha que esta obra é para todos. Sejam espíritas, não sejam espíritas, tenham qualquer outra religião. Desde que acreditem, obviamente, em Deus, não é? Como é óbvio. Nas citações que faz, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado o que não se prende ao assunto.
Portanto, mais uma vez, estamos a ver qual foi o método, ele está a descrever aqui o método Kardec que utilizou ao escrever esta obra. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sacy, assim como a divisão em versículos. Este Sacy era Louis Sacy, que foi um indivíduo francês que no século XVII fez a tradução mais clara e mais exata da Bíblia. Muitas vezes se chama a Bíblia de Sacy. E realmente os verdadeiros estudiosos vão buscar como fonte da interpretação da tradução das Escrituras a Sacy, assim como fez Kardec. E agora fala na organização, portanto, na forma como ele decidiu organizar a obra. Quando falo na obra, falo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Em vez de nos atermos a uma ordem cronológica, impossível e sem vantagem para o caso, agrupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas. Portanto, ele passa a ter a obra organizada por temas. Fundamentalmente é isto que ele quer dizer. De modo que decorram umas das outras tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite que se recorra à classificação vulgar, se tal for oportuno. Portanto, quem quiser depois fazer estudos complementares, também lá estão os versículos, como sabem, e portanto poderá ir buscar a outras fontes, outras interpretações. E continuando a falar do seu trabalho e do seu método, Kardec diz: entretanto, esse seria um trabalho material que por si só apenas teria uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos. E como é que ele põe ao alcance de todos? Explicando as passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Portanto, todos aqueles versículos, todas aquelas mensagens que nós sabemos, que nós lemos na Bíblia e que são de facto difíceis de interpretar, e dou-vos como exemplo aquela primeira mensagem do Prefácio, é de facto necessário nós debruçarmos-nos e tentarmos, até dividindo por mensagens, dividindo por frases, dividindo por assuntos, para tentarmos entender o que quer dizer. Foi isso que Allan Kardec nos diz que fez. E importante foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Portanto, agora vamos falar da ação que os espíritos superiores tiveram na obra de Kardec. Mas antes disso ele ainda fala que muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, sagrados, em geral, são ininteligíveis, parecendo até irracionais, por falta da chave que permite apreender-lhes o verdadeiro sentido. E diz que essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer aqueles que o têm estudado seriamente e como todos os o reconhecerão mais tarde. Portanto, para já são só aqueles que o estudam. Depois, alargar-se-á o conhecimento a todos. E qual será essa a chave de que fala Allan Kardec? Não é? É o amor. Não é? É o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Continuando. Vai isto mandar depois. O Espiritismo depara-se-nos por toda a parte na Antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Portanto, esteve sempre lá. Por toda a parte se lhe descobrem vestígios dos escritos, nas crenças e nos monumentos.
essa a razão, porque ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz viva sobre os mistérios do passado. Portanto, por isso é que nós, através do Espiritismo, conseguimos explicar os acontecimentos presentes e passados. Certo? Porque, de facto, se repararem na Antiguidade, nós encontramos sempre vestígios, por exemplo, nos egípcios, os oráculos, nos gregos, não é? E tantas outras religiões. Agora sim, vamos falar então da ação dos espíritos. Como complemento de cada regra de procedimento, acrescentamos algumas instruções escolhidas entre as ditadas pelos espíritos em vários países e por diferentes métodos. E isto é muito importante, não é? Esta diversidade de mensagens, não é? Diversidade de médiums, mas que no fundo têm todos a mesma mensagem. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, teriam talvez sofrido uma influência pessoal ou até do meio. A diversidade de origens prova que os espíritos dão os seus ensinos indistintamente e que ninguém goza de qualquer privilégio. Portanto, é isto que dá força e validação à obra. São diferentes fontes onde Kardec se foi basear para escrever a obra. Perdão, esta é uma nota de Kardec que diz: sem dúvida, podíamos ter apresentado sobre cada assunto um número maior de comunicações obtidas numa porção de outras cidades e centros para além das que citamos. Portanto, ele ainda tinha mais mensagens que poderia ter escrito na obra. Porém, evitamos a monotonia das repetições inúteis e limitamos a nossa escolha às que, tanto pelo fundo como pela forma, se enquadravam melhor no plano desta obra, reservando para publicações ulteriores as que não couberam aqui. Simples. Portanto, em vez de estar a fazer de uma forma exaustiva a descrição de todas as mensagens que, no fundo, traziam a mesma mensagem, perdoem-me, não é? Tinham o mesmo objetivo, diziam a mesma coisa, e ele escolheu aquela que seria a mais significativa, obviamente. Continuemos. Acho esta parte muito interessante, que diz respeito aos médiuns. Quanto aos médiuns, abstivemo-nos de nomeá-los. Na maioria dos casos, a próprio pedido deles, não os designamos, e sendo assim, não convinha fazer exceções. Além disso, os nomes dos médiuns nenhum valor teriam acrescentado à obra dos espíritos. Então, mencioná-los seria satisfazer o amor próprio, coisa a que os médiuns verdadeiramente sérios não ligam nenhuma importância. Houve aqui, mais tarde, uma certa dissidência, porque uma das médiuns queria que o seu nome figurasse nas obras de Kardec e ele recusou-se a que isso acontecesse e, portanto, a médium deixou de trabalhar com ele. Continuando, os médiuns entendem que, por terem um papel meramente passivo, o valor das comunicações em nada lhes exalta o mérito pessoal, que seria pueril e vai serem-se de um trabalho de inteligência que prestam, que é apenas mecânico. Portanto, isto é engraçado, é curioso, porque há correntes dentro da doutrina espírita que valorizam, quanto a mim e quanto a Kardec, excessivamente os médiuns.
facto, se nós analisarmos tal como ele diz aqui, são apenas instrumentos, não é? Instrumentos passivos. Obviamente que têm que ter algumas capacidades, até físicas, para poderem receber as comunicações de espíritos. Mas o seu papel é, se forem verdadeiros médiuns, apenas passivos. Dizem aquilo que ouvem e que lhes pedem para dizer. Estamos quase a terminar. E diz então Kardec: esta obra é para uso de todos. Através dela, todos podem confrontar os meios de ajustar o respectivo proceder com a moral de Cristo. Aos espíritas, oferece aplicações que lhe concernem de modo especial. Portanto, está aqui a chamar a atenção para que nós, espíritas, ainda temos mais responsabilidade, porque de facto temos o conhecimento. Devido às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta. Tudo está aqui explicado de uma forma lógica, coerente e validada. É importante não esquecer que isto é validado. E validado através das instruções dos Espíritos, das mensagens e dos próprios versículos da obra. Portanto, vejam que trabalho enorme e imenso que este homem fez. E em pouco tempo. Cada um compreenderá a lei evangélica e se verá compelido incessantemente a pô-la em prática. A conselho dos seus guias espirituais. Cá estão os tais espíritos que nunca nos abandonam e que era o que tínhamos logo no prefácio a explicar. As instruções que promanam dos espíritos são as vozes do céu, que verdadeiramente vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Dúvidas? Alguma coisa que queiram ver esclarecida? Pronto. Nunca é demais abrir os horizontes e, portanto, temos aqui algumas leituras complementares de que damos exemplos, se quiserem explorar um pouco mais este tema. Allan Kardec falou do caráter da revelação espírita em outro livro, na Gênese, no capítulo 1. Ele diz: muitas das coisas que vos digo aqui, ele diz não. Ele pôs aqui as palavras de Jesus, segundo o Evangelho de João, não é? E de Mateus. E então, estas são palavras de Jesus. Muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis. E muitas outras teria a dizer, que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Cá está, não é? A ver se vos desperto esta curiosidade de quem será o Espírito da Verdade. Se Jesus, diz Kardec, se Jesus não disse tudo quanto podia dizer, é porque julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de as compreender. Como o próprio Cristo confessou, o seu ensino era incompleto, porque anunciava a vinda daquele que o completaria, o Consolador. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar, desenvolver, através da revelação das leis da natureza, tudo quanto Cristo disse e fez.
elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal modo que, para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho, ou lhes pareciam inadmissíveis, as compreendem, admitem sem dificuldade, com o auxílio desta doutrina. Vêem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo parece-lhes maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Portanto, Allan Kardec está, de facto, empenhado em que as obras, os ensinamentos de Jesus sejam entendidos por todos e, assim, disseminados e repercutidos pelo universo. E, por último, aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta dos Espíritos é simples: Jesus. Allan Kardec acrescenta que Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus oferece-o como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei divina, porque o Espírito Divino animava e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. E assim terminamos. E temos aqui mais palavras de Jesus, agora no Evangelho de João, que dizem: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E era o que tinha para vos trazer hoje. E há dúvidas? Não querem? Ótimo. Vamos então terminar e vamos com estas imagens e com estas ideias na nossa mente, que espero que levem para casa para refletir sobre elas e sobre, de facto, esta maravilhosa obra, eu diria obras, mas esta fundamentalmente porque é o roteiro, como aqui diz, como diz Allan Kardec, é o roteiro para a nossa transformação moral, para o nosso aprimoramento, que nos eleva como espíritos e que nos permite chegar, de facto, a atingir aquilo que Deus nos promete, que é a felicidade eterna. Fechemos os olhos. Vamos de novo pensar na imagem de Jesus, nosso querido Mestre, e agradecer a Jesus e agradecer ao Pai por tudo aquilo que deixaram, por tudo aquilo que nos dão, para que nós possamos melhorar-nos dia a dia, para que possamos seguir aquilo que Deus, nosso Pai, criou para as suas criaturas, o reino de paz, de harmonia, de felicidade eterna, em que o amor perdurará, um amor universal, um amor que a todos nos envolve,
ficamos então com todas estas emoções no nosso coração, na nossa mente, para que ao longo da semana dediquemos alguns minutos à reflexão e para que, como nos diz Kardec, possamos comparar o nosso proceder com o modelo que Deus nos enviou, Jesus. Agradecemos sinceramente e muito gratos pela oportunidade de termos este conhecimento ainda durante a nossa vida terrena e que possamos, mesmo com pequenos atos da vida cotidiana, influenciar aqueles que conhecemos para que aos poucos e poucos a humanidade se torne melhor. Pedimos que Deus, através dos seus mensageiros, nos abençoe, que abençoe as nossas famílias, os nossos amigos, que nos proteja ao longo da semana que vai iniciar e no nosso regresso a casa. Agradecemos, Senhor, por toda a tua bondade e misericórdia. Fica connosco. Muito